Nosso texto básico ainda continua sendo a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Voltamos a tratar um pouquinho sobre casa espiritual. Como é que nós podemos entender que somos pedras vivas e fazemos parte deste projeto de construção de uma casa espiritual para a habitação de Deus? Primeira coisa a ser observada é que nós fomos comprados por Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que no final das contas Paulo está dizendo aqui? Se nós fomos comprados por Deus, a velha natureza agora já não tem mais espaço. Ela não deve mais ocupar esta casa que está sendo edificada. Há um critério definido. Qual é esse critério definido da parte de Deus? É que nem todas as coisas me são lícitas. Por quê? Porque nem todas me convêm. Se elas ainda assim forem lícitas, nem por isso eu devo fazê-las. Ora, esta é a vida que é expressa por intermédio dessa pedra viva e daquele que agora habita em nós na casa espiritual, que é o Senhor. Ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no mesmo capítulo 6, versículo 19 e 20, encontramos: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O que Paulo está dizendo aqui? Uma coisa muito simples e objetiva. O ser humano está definitivamente condenado à morte eterna. Ele não tem como sair dessa circunstância. Ele não tem como fazer qualquer coisa que seja para mudar essa situação. Imaginava-se em princípio que pela lei, cumprindo a lei, mas não há quem consiga cumprir toda a lei. Por isso que Deus nos envia o Senhor Jesus Cristo e com o seu sangue Ele nos compra. É como se fosse um mercado de escravos, onde escravos nós, seres humanos, somos do pecado. E o Filho de Deus vem e diz assim: eu compro este escravo. Comprou o escravo pagando com o quê? Com o seu próprio sangue. E nisto ele se tornou agora nosso proprietário. Ele é o Senhor absoluto agora da nossa vida. E é Ele quem está fazendo com que nós sejamos a expectativa, nós sejamos a expressão da própria vida de Deus. Por quê? Porque aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não têm ao Senhor Jesus Cristo como Salvador da vida, eles estão observando aqueles que efetivamente já têm essa experiência. Por isso nós somos comprados. E agora, pois, o que diz? Eu devo glorificar a Deus no meu corpo. Como é que eu faço isto? Transformando a minha vida cada vez mais numa casa espiritual. Por isso o texto vai dizer que estou sendo edificado, para que cada vez mais exista espaço para que a presença de Deus ocupe todo esse espaço, ocupe toda essa minha vida e faça com que eu seja algo visível aos outros e que isto chame a atenção.
Paulo, na segunda carta aos Coríntios, vai dizer que nós somos hoje uma espécie de espelho de Deus, onde as pessoas podem ver em nós a presença de Deus. Quando se fala então em ser exclusivamente do Senhor, lembramos-nos logo da nossa consagração. A consagração está totalmente relacionada a ser ou não ser uma propriedade exclusiva de Deus. A nossa consagração é como um amém, ou um assim seja da nossa parte para com o Senhor, por saber que pertencemos a Ele. Que coisa mais significativa para o ser humano é saber que agora ele pertence ao Senhor. Deus é zeloso e não deseja compartilhar essa sua casa, nós, com tantos outros atrativos deste mundo. Paulo chama a atenção disto em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo aqui, muitas vezes, quando olhamos esse texto, nós centramos na ideia do culto somente, e lembrando que o culto que prestamos a Deus não é num lugar específico, num prédio, com algumas circunstâncias. Não. Paulo está dizendo aqui que nós somos transformados para que a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso momento a momento, ele seja um culto. E esse louvar constante a Deus é que é fruto dessa nova relação com Deus. Isto é que demonstra a nossa consagração. No Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 17, encontramos as seguintes palavras. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. É interessante isto, o zelo da tua casa. Salvo o melhor juízo, me parece que o que ele está querendo dizer é que nós agora que temos a presença e somos a habitação desse Deus por intermédio do seu Espírito, nós temos que ter zelo, nós temos que ter cuidado, nós temos que ter atenção, nós temos que fazer com que esta casa realmente seja o lugar da habitação de Deus, e não dividindo espaços ou cômodos com outras coisas que nós normalmente temos, né? Nós temos uma tendência muito grande a sermos acumuladores, e como acumuladores nós vamos juntando muita coisa, e a palavra de Deus diz que nós precisamos fazer uma faxina completa nisso, para deixar a casa limpa, asseada, com todas as coisas funcionando, principalmente a nossa mente voltada para o louvor de Deus. E é este local onde Deus ele vai habitar. Precisamos então viver como essa propriedade exclusiva de Deus. Deus não está a fim de fazer sublocação, não está a fim de fazer qualquer coisa que tire a exclusividade dele de utilizar esse espaço, nessa casa espiritual que está sendo edificada. E tem nisto um propósito, para que na segunda vinda venhamos a ser reconhecidos por ele como pedra preciosa que lhe pertenceu a vida toda. A Bíblia é muito clara quando afirma com todas as letras da palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus, voltará. E quando ele voltar, ele espera, mesmo que eu não chegue a experimentar isto nesse momento, que ele me chame antes.
Ele espera encontrar uma casa onde se possa dizer que Deus esteve habitando ali dentro. E ali estava presente o sacerdote dele. Ali estava presente aquele que, como diz o texto, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Não existe outro convite que a palavra de Deus faça senão que você venha experimentar isto, venha encontrar esta realidade, venha descobrir o quanto é necessário e o quanto é maravilhoso nascer de novo, a partir disso ser transformado numa pedra viva e constantemente edificando essa casa espiritual, que vai ser expressa também por intermédio da Igreja de Cristo. Venha participar, venha estar conosco, venha descobrir isto na sua palavra. E temos certeza que nessa consagração da nossa vida, quando Deus nos convocar, Ele vai dizer: vinde, servos bons, fiéis, vinde para o recanto, para o regaço do Pai.